Shalom, shalom. Eu sou a Morá Hayá. Estamos de volta no canal Marcanaima para estudarmos a Parashá Hashavua, a Parashá Pekudê, Baruch Hashem, que se encontra no versículo 21 em diante do capítulo 38 de Shemot. Estas são as contas do Mishkan, o Mishkan do testemunho, que foram enumeradas por ordem de Moshe para o serviço dos levitas através de Itamar, Ben Aharon o Cohen, e Betzalel Ben Uri, neto de Hur, da tribo de Yehudá. Fez tudo o que Adonai ordenara a Moshe, e com ele estava Aholiav Ben Ahissamar, da tribo de Dan, mestre e artista e bordador em tecido de lã azul celeste, em púrpura, em carmesim e em linho. Todo o ouro que foi gasto para a obra, em toda a obra de santidade, sendo o ouro da oferta, era de 29 talentos, 730 ciclos, em um ciclo de santidade, e a prata dos arrolados da congregação, 100 talentos, e 1.775 ciclos, em ciclo de santidade, uma beca por cabeça, isso é, metade do ciclo, em ciclo de santidade, de todos aqueles que eram arrolados. De 20 anos de idade para cima, foram 603.540, e empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases da santidade e as bases da divisória, 100 bases para 100 talentos, um talento para cada base. E dos 1.775 ciclos, fez capitéis para as colunas, e cobriu suas cabeceiras, e o cercou. E o cobre da oferta era de 70 talentos e 2.400 ciclos, e fez com ele as bases da entrada da tenda da reunião, e o altar de cobre, e a grelha de cobre, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, as bases da entrada do pátio, todas as estacas do Mishkan, e todas as estacas do pátio ao redor. Baruch Hashem. E aqui continua então a prestação de contas do Mishkan, isso aqui é efetuado por Moshe Rabbeinu. O que nós temos, em primeiro lugar, prestar atenção neste ensino que é trazido para nós, é que tudo que formos fazer para a obra do Eterno tem que ser às claras, né? No preto no branco, tudo tem que ser colocado em cima da mesa, nada escondido. Moshe Rabbeinu, ele trouxe as contas de tudo. Isso mostra a honestidade de Moshe e de todas as pessoas que estavam envolvidas no trabalho do Mishkan, né? Grande é o Eterno e digno é de ser honrado através daqueles que o servem. Ou seja, a pessoa que se destina ao serviço divino deve ser honesta com seus irmãos, honesta com o Eterno e consigo mesma. Este é um grande ensino trazido por Moshe Rabbeinu nesta parashá. É dito a quantidade de pessoas que fez a oferta a terumá do meio shekel é de 603.540 homens acima da idade de 20 anos. Todas essas pessoas foram lembradas porque isto foi contado. Caso não tivesse sido contado, cada meio shekel trazido, cada ciclo de prata, cada terumá, assim dito, a quantidade pesada, as pessoas que haviam trazido o terumá poderiam não ter sido contadas. Isso nos indica também não apenas a questão da honestidade de quem faz a obra do Eterno, mas também honra devida àqueles que se empenham em praticar os mandamentos do Eterno, trazendo para eles as terumot, os massarot, as sedakot. Através dessa conta foram todos relatados, não ficou de fora ninguém. Ou seja, todos tiveram o seu reconhecimento. Apesar de que nós não devemos fazer nenhum tipo de doação para o Eterno esperando reconhecimento e honra, contudo, não é por esperar, mas isso deve ser feito por parte daqueles que tomam conta, né, desta terumot, destas sedakot do Massarot. Ou seja, devem então ter um retorno de prezar por aquelas pessoas, né, e em agradecimento por ter também participado daquela construção. Aqui nós vemos claramente que cada pessoa se envolveu. Só que acontece o seguinte, tudo foi feito, né? Aqui nessa paraxá a gente percebe que tudo já estava pronto,
né? Mas o Mishkan, ele não conseguia ser montado, ele não conseguia ficar de pé. Então foram até Moshe, né? E disseram para ele que já tinham feito tudo que ele tinha pedido para fazer, já estava tudo no lugar ali, mas não conseguiam então colocar a tenda em pé, não conseguiam levantar a tenda da reunião, né? E aí Moshe fala com o Eterno, mas aí o Eterno fala com Moshe que ele deve, né? Ele mesmo ir lá levantar o Mishkan. Então a gente vê aqui no versículo 32 do capítulo 40. Ao entrarem na tenda da reunião e quando deviam chegar ao altar, lavavam-se como o Eterno ordenara a Moshe. E aí no versículo 33 diz assim: e fez levantar o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pôs o véu à entrada do pátio, e Moshe acabou a obra. Quando a gente lê aqui essa frase, os sábios nos dizem que tudo já estava no lugar, mas não se conseguia colocar de pé. Porque, da mesma forma que nós estudamos ontem no vídeo de Pessah, que Moshe, com uma palavra, ele tirou a vida de um egípcio que estava maltratando o hebreu. Moshe também, com uma palavra, ele consegue levantar toda a estrutura do tabernáculo. Tudo ficou de pé, como se fosse vivo, né? Todas aquelas colunas, elas mesmas se ergueram sozinhas, as cortinas se enrolaram sozinhas e se estenderam. As peles que estavam sob a cabana, que seria o próprio tabernáculo, também se esticaram nas traves no chão. Ficaram de pé todas as colunas, ficou tudo erguido ao ouvirem a voz de Moshe Rabbeinu, ao pronunciar os nomes sagrados do Eterno. Baruch Hashem. Contudo, ainda não havia recebido a Shekhinah. Entre esse versículo 33 e o versículo 34, existe um tempo aqui que não é dito aqui na Torá Sagrada escrita, mas os sábios nos dizem que Moshe conseguiu levantar tudo com sua palavra, mas a nuvem sagrada de Shekhinah não pousou sobre a tenda da reunião. Para que essa nuvem viesse a pousar, foi quando Aharon, a Cohen, se dirige ao altar, vê então a nuvem de glória e desce sobre o altar e desce sobre o Mishkan. Baruch Hashem. E por que o Eterno espera Aharon se aproximar ao altar para poder vir com sua presença sagrada sobre o Mishkan? Por que ele não veio quando Moshe conseguiu levantar tudo? Ou seja, quando Moshe consegue levantar toda a estrutura, né? Seria então normal, vamos colocar assim, que o Eterno já repousasse sua glória sobre todas as coisas ali, porque Moshe era um Isha Elohim. Mas o Eterno queria levantar a moral de Aharon, porque Aharon havia se envolvido no pecado do bezerro de ouro, e muitas pessoas, depois a gente vai ver mais na frente, Cora se levanta contra Aharon, e o Eterno já sabe que muitas pessoas estão com o nariz torto para Aharon, já com esse pensamento de que Aharon não tem mérito para ser o Cohen Gadol, porque Aharon fez o pecado do bezerro de ouro ali com aquele povo, e Aharon não tinha mais como, então, rezar pelo povo. Então, para que Aharon fosse aceito pela congregação como um ministro do Eterno, como Cohen, o Eterno, então, permite a sua Shekhinah repousar sobre o Mishkan após Aharon se posicionar próximo ao altar. Baruch Hashem. Vemos aí que Aharon, a Cohen, ele, né, não teve realmente participação ativa naquele pecado, né, e que ele foi perdoado pelo Eterno pela sua ação. Baruch Hashem. Aí no versículo 34 diz: a nuvem cobriu a tenda da reunião e a kevod do Eterno encheu o Mishkan. Moshe não pôde entrar na tenda da reunião porque a nuvem pousara sobre ele e a glória de Adonai enchera o Mishkan. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel moviam-se em todas as suas jornadas. E se a nuvem não se levantava, não se moviam até o dia de seu levantar, porque a nuvem de Adonai estava sobre o tabernáculo, o Mishkan, durante o dia, e de noite havia fogo nele.
aos olhos de todos da casa de Israel em todas as suas jornadas. Baruch Hashem. A nuvem da Kevod era quem guiava o povo. Né? O povo estava sob o reinado do Eterno. Quem era o rei do povo? Quem determinava o que o povo devia ou não devia fazer? Quem determinava as jornadas, os caminhos daquelas pessoas, era o próprio Adonai. Baruch Hashem. Esta é a maneira correta de servirmos ao Eterno. É sermos direcionados por Ele. Só nos levantarmos, só caminharmos, se Ele nos ordenar fazê-lo e para a direção que Ele nos indicar. Este é o comportamento correto de Israel. Né? Quando Israel pede um rei lá na frente e Shaul é levantado como rei, o Eterno fala para Shmuel, Alavi, o profeta, ele diz o seguinte: eles me rejeitaram como rei deles, porque o Eterno era rei de Israel. O Eterno era quem determinava as jornadas de seu povo. O Eterno era quem determinava se andava, se não andava, para onde ia, para onde vinha. E quando o povo se viu em suas casas, em suas terras fixas, o povo se esqueceu de ver a direção da nuvem. O povo deixou de lado, né, a orientação do Eterno. Então veio os inimigos para os matar, os destruir. E o Eterno então permite que seja levantado o rei para que forme-se exércitos para poder batalhar pelo povo. Baruch Hashem. Existe também na Torá oral, né, uma explicação aqui desse versículo 36 em diante, que fala que quando a nuvem se levantava sobre Mishkan, os filhos de Israel moviam-se para todas as suas jornadas, que durante os 7 primeiros dias do Mishkan, da inauguração do Mishkan, o Mishkan, ele precisou ser desmontado e remontado 3 vezes. O povo passou os 7 primeiros dias da inauguração do Mishkan caminhando pelo deserto. Existiu 3 jornadas, 3 levantamentos de tenda, 3 vezes. Então, daí a gente vê que, mesmo que seja um período que pareça que a gente vai ficar fixo, né? Que imagine, o começo do Mishkan seria então a gente pensar, não, então agora vamos ficar por aqui um tempo, né? Para poder celebrar essa construção. Não. O Eterno moveu a nuvem para caminhar 3 vezes. E as 3 vezes eles desmontaram tudo, carregaram e novamente foi erguido em outros lugares. Ou seja, o Eterno é que determina o que devemos ou não devemos fazer. Desta forma, o povo seria guiado pelo Eterno e não teriam pecado e sofrido. Mas hoje cada um quer por si só, traçar o seu próprio caminho, descobrir a sua própria jornada e não se atentam à nuvem da Kevod do Eterno. Então, nós devemos entender que esse Mishkan é uma construção interna de cada um de nós. Nós devemos estar prestando conta dele para o Eterno, mostrando para o Eterno todas as terumot que nós fizemos para construir ele, fazendo uma prestação, fazendo um PQD, fazendo contas. Nós devemos, então, desmanchá-lo e novamente montá-lo todas as vezes que o Eterno assim nos sugerir ou nos ordenar. Porque se nós deixarmos sermos guiados pela Shekhinah do Eterno, pela presença divina, isto não culminará em sofrimento, pelo contrário, culminará na vida eterna no Olam Abá. Pois o Eterno sabe o que é melhor, pois os pensamentos deles estão acima de todos os nossos pensamentos. Amém. Baruch Hashem. Peço aos irmãos que deixem um like no vídeo, comentem aqui embaixo acerca da Parashá. Peço também a vocês que compartilhem com pessoas que têm interesse na Torá Sagrada para o crescimento e evolução espiritual de cada um deles. Deixe para nós também uma contribuição. Vou deixar aqui o Pix da congregação. Shalom, shalom, lehitraot, kol hatovim lekulam.